A paz do Senhor Jesus. A gente só escuta Deus falar quando o nosso coração está aberto, né? Quando o nosso coração se abre, então Deus ele tem acesso ao nosso coração e a gente recebe a bênção e a vitória em nome de Jesus Cristo, amém? Eu quero ler com os irmãos no Salmo 81, no verso 13, 14, 15 e 16. Salmo 81, verso 13, 14, 15 e 16. Hoje nós vamos sentir o amor de Deus. O amor de Deus. Essa passagem está no meu coração já tem um tempo. E eu tenho meditado nela. E hoje é o dia de falar dela. Porque Deus preparou esse dia. Amém? Amém? Vamos ler? Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu, de pronto, lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Pode sentar. Não é segredo para ninguém que Deus ama Israel. Israel é o amor de Deus. Viu? Israel é o amor de Deus. Deus fez uma promessa para Abraão. Abraão vivia no meio de uma idolatria muito grande. Não era de Deus, era um homem que vivia lá em Ur. Não conhecia Deus. Vivia no meio de um país idólatra, mas um dia Deus falou com ele. Com 75 anos, Deus conversou com ele e falou assim: Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele não sabia para onde ia. Pegou sua esposa, estéril, e saiu com seu sobrinho Ló e foi-se embora. E Deus foi guiando Abraão, e depois de algum tempo ele chegou na terra que Deus haveria de dar para ele. E Deus fez uma promessa para Abraão, que lhe daria uma terra que mana leite e mel. Ou seja, não iria faltar nada para aquele povo. E ali em Abraão Deus criou Israel. Isaac foi o primeiro da promessa que Deus havia criado ali, aquela nação. E Deus amou Israel. E Deus cuidou de Israel. E Deus cuida até hoje. Há várias nações querendo destruir aquele povo, não consegue. Porque onde Deus põe a mão, o inimigo não toca. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque você tem algo de Deus em você. Você tem o Espírito Santo. O inimigo não vai te tocar. Se você entrou com medo aqui nessa noite, pode perder o medo, que você é propriedade exclusiva de Deus. Ninguém vai lhe tocar. Não pode. Não é que não quer. Eles não podem te tocar. Você é menina dos olhos de Jesus, está escrito. Aí Israel saiu, depois de uma luta muito grande, foi para uma terra, ainda não era Israel, era uma tribo. Depois de um tempo, foi nascendo filhos, e foi crescendo, até que chegou em Jacó. Depois de um tempo, houve fome, foram para o Egito, ficaram no Egito, enquanto o rei conhecia José, estavam vivendo bem. Depois que o rei morreu, houve outro rei que ficou com medo, escravizou Israel, ficou 400 anos lá, mas Deus falou que iria tirar, e José falou assim: quando o Senhor tirar vocês daqui, leva o meu corpo junto.
430 anos depois, levaram o corpo de José para enterrar na terra que Deus haveria de dar. Isso é fé. Deus quer que você tenha fé. Ah, mas está morto, mas poderoso é Deus para ressuscitar o sonho. Ah, mas parece que não vai acontecer. Vai acontecer sim, porque Deus é poderoso para ressuscitar. Promessa, ressuscitar, sonho. A promessa de Deus não morre. O que Deus falou com você não morreu. Não morreu e nem vai morrer. E no tempo do Senhor Ele vai te dar, em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja precisa confiar mais. E durante toda aquela jornada, lá no deserto, Deus fez coisas maravilhosas que o mundo inteiro sabe o que Deus fez. Deus abriu o mar vermelho, eles passaram em seco. Deus fez sair água da rocha. Deus trouxe cordonizes. Cordona é uma coisa e cordoniza é outra. Cordoniza não vem do mar, ele vem da floresta. Lá não tinha floresta, lá só tinha o deserto e o mar. E Deus mandou elas virem, e eles estavam comendo. E Deus estava sustentando aquele povo durante 40 anos. A Bíblia diz que não estragou o dente e nem estragou a sandália que eles estavam andando. Isso é milagre de Deus. Mas acontece que eles não ouviram o que o Senhor falou. Dos que saíram, somente 2 entrou, Josué e Caleb. E Deus foi trabalhando, e Deus foi trabalhando, e Deus foi trabalhando, até que nós chegamos aqui. E Deus foi lutando com esse povo durante todo este tempo. Até que nós chegamos aqui, quando Deus fala assim: se Israel me ouvisse. Se Israel me ouvisse, os seus inimigos iriam cair por terra. Eu ia fazer eles cair por terra. Aleluia. Sabe por quê? A maioria das nossas lutas, elas vêm com uma violência muito grande contra a nossa vida e parece que vai nos destruir. É porque Deus tem falado nesse lugar e muitas vezes eu não estou dando ouvido o que o Espírito está dizendo à igreja. Deus está dando estratégia para nós vencermos as lutas e nós estamos olhando para ver se tem uma mosca voando. Presta atenção no que Deus está falando, o que Deus já falou e o que Deus vai falar, porque tudo que Deus fala aqui é estratégia para você vencer as lutas e as pelejas em nome do Senhor Jesus Cristo. Se o meu povo me escutasse. Quantas vezes eu entro aqui e eu não escuto a Deus? E eu acho que é só eu. Eu acho que é só eu que não estou escutando a Deus. Eu acho que é só eu. É só eu? Quantas vezes? Quantas vezes Deus está falando: marido, seja mais paciente com a esposa, e eu não dou ouvido. Por isso tem luta dentro de casa. Esposa, tem um pouquinho mais de paciência com o marido. Eu não está dando ouvido, não tem luta dentro de casa. Então o Espírito Santo está falando nessa noite: você precisa ouvir o que Deus tem falado neste lugar. Todas as reuniões que aquela porta se abre, porque é vitória para a tua vida. É vitória para a tua vida. Sabe por que eu tenho uma oficina que agora, em abril do ano que vem, se Deus permitir, completa 30 anos? Eu vou falar para vocês por que eu tenho aquela oficina. Porque um dia, o pastor Paulo Gilberto com a irmã Maria foi na minha casa e não tinha, era só um buraco. E o pastor Paulo Gilberto falou assim para mim assim: por que você não faz uma oficina aí? Eu falei: eu não quero não. Sabe o que ele falou para mim? Bom, se você não quer a bênção, falou desse jeito e foi embora. Foi lá passear em casa, tomar um café. Aí, Deus usou o meu irmão falou assim: eu vou construir, você vem trabalhar para cá? Falei: venho. E um dia conversando com o pastor Anjo que está ali. O pastor Anjo era meu pastor lá em Guaraná. Conversando com ele, ele falou para mim assim: como é que está lá, ô José Carlos, a montagem da sua oficina? Talvez ele não lembre disso. Eu falei: eu estou orando. Sabe o que ele falou para mim? Ele está sentado ali. Ele falou para mim assim:
Não fica só orando não, coloca em prática. Isso foi numa terça-feira. Quando foi na quarta-feira, eu entrei dentro do salão, limpei, lavei, pedi um compressor emprestado para um amigo meu. Aí depois eu comprei o meu. E agora em abril, se Deus quiser, completa 30 anos que eu estou lá. Porque você tem que ouvir o que Deus usa as pessoas para falar com você. Usa do púlpito e usa individualmente. Usa criança, viu? Usa criança, usa idosos, porque você tem o Espírito Santo, Deus fala por intermédio de você, ou você não sabia disso? Você tem o Espírito Santo? Amém. Então Deus fala por intermédio de você. Amém. Faltavam 15 dias para mim casar, e eu fui alugar uma casa. E eu estava tão preocupado em alugar a casa que eu não prestei atenção. Aluguei uma casa lá longe. Aí meu pai, ele descobriu, não sei como, só foi Deus que revelou para ele. Meu pai descobriu aonde eu ia morar. Quando eu cheguei lá, quando ele chegou lá, ele falou para mim assim: escuta, você não prestou atenção não? Eu falei: o quê? Olha o teto, o tamanho que é, rapaz. Não vai dar para você pôr nada aí, você vai bater até a cabeça aí. Mas eu tão apressado, não prestei atenção. E eu falei: e agora? Como é que eu faço? Eu estava com a minha sogra, fui com a minha sogra na igreja. Quando vinha voltando, peguei e contei para ela. Sabe o que ela falou para mim assim? Carlos, Deus é poderoso. Em 15 dias, Ele preparou outra casa para você. Vinha. Quando eu cheguei no domingo em casa, meu pai falou assim: ó, tem uma casa lá do seu tio, eu vou lá ver se ele te aluga. Ele foi e alugou, meu pai arrumou para mim. Em 15 dias a casa estava pronta. Ah, se o meu povo me ouvisse. Você não quer que Deus desça aqui, porque se Deus descer aqui, a gente morre. Vai todo mundo fuzilado. Porque Moisés falou assim: Senhor, eu quero te ver. Falou: Moisés, homem nenhum me viu e viveu, mas eu vou passar por trás da pedra. Se você me vê. Aí passou a glória de Deus por detrás da pedra. Aleluia. Você imagina o poder. O poder de Deus é tão grande que os anjos estampam o rosto assim. Não dá para olhar para o Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso usa de toda misericórdia e vem aqui. Está aqui nesta noite, neste lugar, nesta noite. Deus está aqui nesta noite. Deus pisou aqui nesta noite. E às vezes eu não tenho coragem de dar um glória a Deus. Misericórdia. Dá um glória a Deus aí, por favor. Aleluia! Mas não é possível. Mas não é possível. Aleluia! Quando você entrar aqui, pelo menos um glória a Deus dá. Pelo menos um. Passei no estádio, está todo mundo gritando lá, vai. Está todo mundo gritando no estádio lá. E aqui precisa dar um glória a Deus, pelo menos um glória a Deus. Você já vai ficar grato a Deus. Deus veio nesse lugar, nesta noite. A glória dele está nesse lugar. Quem tem visão aqui nessa noite pode ver que tem anjo andando por aqui. Ah, se meu povo me escutasse. Você é povo de Deus? Aqui é Deus falando. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Olha a promessa. Eu, o Senhor está falando, de pronto lhe abateria o inimigo. Está ouvindo? A igreja é Israel espiritual. Então Deus está falando assim, ó. Se você me ouvir, sabe esse seu inimigo aí? Eu vou jogar ele por terra agora. Joga agora por terra. Joga agora por terra, essa enfermidade cai por terra agora. Sabe, essa ansiedade que não deixa você dormir, cai por terra agora. Sabe,
essa depressão que ninguém sabe que você tem, mas Deus sabe que você tem, ela sai agora do teu coração. Sabe, essa síndrome do pânico, que você não consegue sair de casa com medo por causa de notícias, cai agora por terra. Sabe, esse medo do futuro, o que vai acontecer comigo? Tem gente com medo do futuro. E agora, o que vai acontecer? O mundo está pegando fogo, é guerra para lá, é guerra para lá, é furacão que veio lá no estado do Paraná, que arrebentou com tudo. A natureza, presta bem atenção que eu vou falar para você nessa noite. A natureza está dizendo para a igreja de Jesus: dobra o teu joelho e ora. Deus está usando a natureza para despertar a igreja do Senhor na terra. Aleluia. Deus está falando nessa noite: eu vou abater o teu inimigo. Quem é meu inimigo? Eu não sei quem é teu inimigo. Eu sei quem são os meus inimigos. Não é o meu vizinho que é meu inimigo. Não é governo que é meu inimigo. O meu inimigo é Satanás. É a carne e é o mundo que ele está querendo me destruir. Mas ele não vai em nome de Jesus de jeito nenhum. Guarda essa promessa no teu coração. Versículo 14. Eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Você veio buscar uma palavra nessa noite? Essa é a palavra. Se você escutar o Senhor, o teu inimigo cai por terra nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Jesus está aqui nessa noite. Ah, mas eu não estou vendo. Você não vai ver, mas você pode sentir. Se o teu coração está ardendo, é porque está pertinho aí. Santo é o Senhor. E aí Deus fala assim: os que aborrecem ao Senhor, aqueles seus inimigos, se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Ele vai cair por terra e ele não vai se levantar mais, diz o Senhor nessa noite. Você crê nisso? E se você achar o discurso bonito, não resolve. Só achar o discurso bonito não resolve. Porque tem gente que vai em palestra, vai em seminário e, puxa, mas o pregador lá é excelente, ele é formado em não sei o quê, ele é pós-graduado, ele fez MBA, não resolve nada. Se não ouvir a palavra, não resolve nada. Foi 2 soldados prender Jesus, por mandado. Chegaram lá, Jesus estava no culto, que nem está aqui nessa noite. Jesus está lá no culto, pregando para aquela multidão. Daqui a pouco chegou os 2 soldados. Já vieram, já armados para prender. Daqui a pouco começaram a pararam e começaram a ouvir Jesus. E foram ouvindo. Aí voltaram sem Jesus. Aí quando chegou lá, o superior perguntou: vocês não prenderam ele não? Não deu. Por quê? Nenhum homem falou como este falou. Ninguém fala como fala Jesus. Aleluia. É bom demais ouvir Jesus falar. Levamos o moço para a igreja uma vez. E ele chegou lá com zombaria, dando risada. Aí pegou e ficou lá no meio, lá sentado. Aí gostava de zombar de crente, mas naquele dia ele foi. Daqui a pouco, o irmão estava pregando e as lágrimas começaram a descer. Aí toda aquela valentia, toda aquela zombaria. Quando foi no outro dia, ele estava manso que nem uma pomba, quietinho.
Aí ele falou para mim assim: rapaz, eu senti uma coisa que eu nunca senti na minha vida. O que foi? Não sei, rapaz. Um negócio diferente, que eu saí de lá tão calmo, tão alegre. E o semblante dele até mudou. Só Jesus tem esse poder. Só Jesus tem esse poder. Pode ser o maior pregador, o melhor pregador, o mais culto, o mais inteligente, o que prega melhor. Se o Espírito Santo não falar no teu coração, não resolveu nada. Você só ouviu um discurso lindo. Mas quando Jesus fala, a gente sai radiante da presença do Senhor. Você quer que seu adversário caia por terra e não levante mais? Então escuta o que Deus fala. E tem uma outra promessa aqui, ó. Eu o sustentaria, está falando aqui, eu o sustentaria com o trigo mais fino, e saciaria com o mel que escorre da rocha. É da rocha. Ou seja, não vai te faltar o alimento na sua casa, não vai te faltar o pão, não vai te faltar a vestimenta. Você não vai estender a mão pedindo nada emprestado para ninguém. Você não vai precisar de Bolsa Família, viu? Não precisa fazer a inscrição para Bolsa Família, que Jesus tem o prazer de sustentar você. Não vai mendigar o pão, por favor. Não é para você entrar na fila de cesta básica de nada, porque Deus tem o prazer de pôr na tua mesa, diz o Senhor. Isso aí é para quem não tem Jesus. Davi falou assim: eu fui moço, hoje eu sou idoso, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Servo de Deus, não fica estendendo a mão pedindo nada emprestado para ninguém, porque ele é propriedade de Jesus. Você é de Jesus. Eu sou prova viva que Deus abre porta onde não tem porta. Tem semana que começa só a misericórdia e ela termina de bênção na minha vida. Aleluia. Passa luta, passa luta. Passa provações, passa provações. Porque a palavra de Deus diz lá em Pedro que nós somos provados como é provado o ouro no fogo. E quanto mais prova o fogo, mais puro ele fica. E se você olhar, assim, não sei se alguém tem uma foto de quando você era incrédulo e agora, você pode ver que mudou. A tua feição mudou. Sabe por quê? Porque agora tem o brilho de Cristo habitando aí. Alguém aqui já foi em algum lugar e as pessoas olhou e falou assim: você é meio diferente. Já fez isso com você? Levanta a mão aí quem já foi. Você é meio diferente, né? Você tem um jeito de falar diferente, um jeito de se comportar diferente, né? Sabe por quê? É a presença de Deus. Não é você, é o Espírito que está aí. Ele brilha, aleluia. Ele brilha. Ainda que você não queira, mas ele brilha. Ainda que você se disfarce, mas ele brilha. Ainda que você até negue, mas fala, ó, você fala como ele fala. O teu jeito é igual ao dele. Você parece com ele. João Batista foi confundido com Jesus. Falou: escuta, você não é o Cristo, não? Eu não. Mas não é não? Não sou não. Eu não sou digno nem de desatar a correia da alparca dele. Não sou. E quem é você? Aí ele se jogou lá no chão. Eu sou uma voz que clama no deserto. E sabe o que significa uma voz que clama no deserto? Nada.
Alguém vai no deserto fazer o que lá no deserto? Mas as pessoas iam ouvir João Batista pregar, porque o Espírito de Deus conduzia essas pessoas para ouvir ele pregar. E a pregação dele não é que nem a nossa, não. Sabe o que ele falava? Raça de víbora. Ele brigava com o povo, e o povo ficava lá. Os guardas estavam lá. A guarda romana foi lá. E todo mundo. E aí os guardas perguntaram, e nós? Ele falou assim, olha, vocês não pegam nada de ninguém. Seja sincero. Até os guardas iam ouvir ele pregar. Sabe por quê? Porque o Espírito que falava através dele, não é o Espírito do homem, é o Espírito de Deus. Você sabe discernir Espírito do homem e Espírito de Deus? Quem está falando aqui nesta noite? Fala aí. E vamos ver se você consegue discernir. Quem que está falando aqui nesta noite? Está com medo de falar? Fala bem alto. Deus seja eternamente louvado. Paulo disse que é para você provar. Paulo não. João disse que é para você provar se o Espírito é de Deus. Quem falou por intermédio do pastor Nelson nessa noite? Quem falou por intermédio do presbítero Cleiton nessa noite? Quando você entra aqui, você tem que saber que isso aqui é um ambiente espiritual. Tem anjo aqui dentro, tem anjo lá fora, tem anjo na esquina, tem anjo aqui em cima, tem anjo do lado, tem anjo em qualquer lugar. Quem conhece o testemunho da congregação de Suzano, levanta a mão. Conhece o testemunho da congregação de Suzano? A congregação de Suzano, ela era aquele pavilhão que foi feito lá para o interior, depois veio para São Paulo. E como não tinha onde congregar, a irmã Vilma deixou montar aquele pavilhão lá. E a gente congregava lá no pavilhão. E no começo da rua, tinha uma outra religião. E o diretor daquela religião disse assim, nós vamos destruir essa igreja evangélica. E sabe o que aconteceu com ele um dia? Ele estava na porta do templo dele, que invocava espíritos. Ele estava na porta, daqui a pouco ele olhou, em cima do telhado da congregação Suzano, um anjo de Deus, estava desse jeito assim, ó. Não conhecia esse testemunho? Um anjo do Senhor, assim, ó, na esquina, em cima, olhando, em cima da igreja. Aí ele olhou, falou para o grupo dele assim, ajunta tudo e vamos embora daqui, porque não dá para ficar perto desses crentes. Liga para a casa do pastor José de Guaianazes e pergunta para ele o testemunho. Sumiram. E a igreja ficou lá para a glória de Deus. O nosso Deus é vivo. Aleluia. E eu sustentaria com o trigo mais fino. Porque o trigo na época era o que? Era comida. E o mel. Trigo, mel e azeite eram os alimentos mais valiosos da época. E Deus está fazendo uma promessa aqui para Israel. Ah, se você me ouvir, eu te dou o trigo bem refinado. Eu te dou o mel. Sabe onde vai sair o mel? Não é mel de abelha, vai sair da rocha. Vai sair da rocha, num lugar improvável, vai sair de lá. Mel puro. Sabe o que Deus está falando aqui? Vou te dar prosperidade, vou te dar fartura, vou te dar riqueza, vou te dar provisões, e você vai glorificar meu nome. Não precisa fazer campanha da prosperidade, a prosperidade vem da mão de Deus. Lá em Eclesiastes que diz assim, porque a alegria do Senhor é a prosperidade do seu povo. Você está pensando que Deus fica emburrado quando você prospera? Deus se alegra.
Deus fica feliz quando você prospera. Deus fica feliz quando você faz um curso, quando você consegue fazer um curso na faculdade, e você não está conseguindo, você pede para Ele, Ele prepara, e você consegue um bom emprego. Deus se alegra. Deus não é glorificado na miséria, Deus é glorificado na prosperidade do seu povo. Jesus falou, quando aquela mulher pegou aquele nardo puro, e tinha um valor tão grande que a pessoa tinha que trabalhar 1 ano para poder comprar o que aquela mulher derramou sobre a cabeça de Jesus. 1 ano de trabalho sem gastar nada. A fortuna que era aquilo. E aí Judas, a palavra de Deus diz que Judas era ladrão. Falou, e por que esse desperdício? E aí o Senhor falou uma frase. Judas falou, por que esse desperdício? Por que não vendeu, nos deu para os pobres? Jesus falou assim, os pobres, eles vão sempre estar ao lado de vocês, mas eu não. Pobre não é miserável. Pobre é aquele que tem a sua comida no prato, aquele que tem as suas contas pagas, aquele que tem as suas provisões diárias. Esse é o pobre. Riqueza é outra coisa. Miserável, Deus não é Deus de miserável. Deus não é Deus daquele que abre o armário e não tem nada para comer. E se está assim na sua casa, você está errado. Está acontecendo alguma coisa na tua vida, é porque você não está ouvindo o que o Espírito está falando com você. Porque se você ouvir o que o Espírito está falando com você, Deus vai te preparar um bom emprego, e você vai sustentar a sua casa, sem precisar mendigar o pão. Eu sou casado há 30 e tantos anos, nunca faltou o alimento na minha casa para a glória de Deus. Nunca, pastor Nelson, nunca. A minha filha Juliana, um dia eu estava em casa e Deus falou no meu coração assim, abre aí, na internet aí, vê um negócio aí. Olha aí, biomedicina. Eu falei, mas por quê? Eu nem entendo, vou abrir para quê? Aí abri e comecei a ver, depois perguntei para minha filha Juliana, ô Juliana, você gostaria de fazer o quê? Se eu pudesse fazer, eu gostaria de fazer biomedicina. Falei, então, vai lá, liga lá. Mas liga lá. Aí ligou, era tanto, aí foi abençoando e Deus abaixou, abaixaram a mensalidade. E, para a glória de Deus, dia 2 de dezembro agora, ela encerra o curso e já é aprovada para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Ela fez o TCC agora e tirou 10 para a glória de Deus. E um dia eu estava orando por ela, Senhor, prepara o emprego, porque ela queria, Senhor, prepara o emprego. Sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Para de orar que eu fechei todas as portas. Amém. Aí eu fiquei meio assim, aí eu liguei lá um dia lá num vídeo evangélico, e o pastor estava pregando. Quando uma porta se fecha, é normal para todo ser humano. Quando todas as portas se fecham, é Deus. E Deus falou, para de orar. Eu falei para minha esposa, não ora mais porque Deus fechou as portas. Para a glória de Deus, nunca atrasou uma mensalidade para a glória de Deus. Se você ouvir minha voz, eu te dou o trigo mais fino. Se você ouvir minha voz, os teus inimigos caem por terra. Se você ouvir minha voz, eu te dou azeite. Se você ouvir minha voz, eu te dou mel. Eu te dou tudo. A única coisa que eu quero é que você abra o seu coração, escute a minha voz e obedeça o que eu estou falando com você. Só isso. É muito isso? Eu pergunto para a igreja, isso é muito? Irmão, quem já foi do mundo sabe.
Né, meu amigo? Quem já foi no mundo sabe a carga do Satanás que a gente carrega no cangote. Todo dia é uma tribulação, e tem que fumar, e tem que beber, e tem que usar droga, e tem que se prostituir, porque não tem domínio próprio. O inimigo fala, vai, e você luta, daqui a pouco você está fazendo, porque você não tem ninguém que te proteja. Agora, quando você aceita Jesus, aquele demônio que estava, vai embora. Aí Deus vem com misericórdia, coloca o Espírito Santo dele na nossa vida. Quando o inimigo ele propõe agora alguma coisa para nós falar, a gente não quer, eu não quero em nome de Jesus, sai daqui, e ele sai em nome de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque antes tinha um valente que habitava, assim, né? Porque Jesus falou assim, uma casa tem um valente, ele é valente. Quando chega um outro valente, expulsa aquele valente que estava naquela casa, e aquele valente passa a dominar aquela casa. O valente era Satanás, o valente Jesus chegou, expulsou ele, e agora ele habita na nossa vida. Não tem mais problema, em nome do Senhor Jesus, você é mais que vencedor. Você quer que Deus te sustenta com trigo mais fino? Fala um amém mais forte. Você quer que Deus te sacia com o mel que escorre da rocha? Esse é o nosso Deus, que veio aqui nessa noite. Você ama Jesus? Irmão, pensa num homem que não tinha honra, era eu. Nenhuma, pastor. Eu não tinha uma honra sequer. Tem gente que vem para a igreja com uma mão na frente e outra atrás. Eu vim com as duas para trás. Tinha nada. Nada, 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 nada. Um dia uma pessoa falou para mim assim, você vai cair lá na sarjeta e o cachorro vai lamber tua boca. Ela morreu e ela não viu isso porque Deus não permitiu. Sabe por que você tem honra? Porque Jesus te deu honra. Porque senão você seria um bêbado. Porque senão você seria um drogado. Porque senão você estaria na prostituição, na miséria, que nem algumas pessoas que a gente passa de carro e está lá na sarjeta, está pegando lixo para comer, está pegando coisa do lixo para comer. E Deus, e muitos aqui que vão chegar em casa agora e tem um alimento quentinho para comer, para a glória de Deus. E alguns vão sair até para comer uma pizza, né? É válido, né? É porque é Deus que dá prosperidade. Você quer? Olha de novo o 13. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu, de pronto, lhe abateria o inimigo. Deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Essa é a palavra dessa noite. Não deixa ela sair do teu coração, não. Tá? Quando você puder, você ora, fala, Senhor, o Senhor falou na sua palavra, que se eu escutar a tua voz, o Senhor vai me sustentar, como já tem sustentado. Eu acredito que não tem ninguém aqui com fome. Pode ter fome que já faz tempo que saiu de casa, mas que não passou fome. E pode até estar com fome que está em consagração, é outra coisa. Mas fome não. E sabe o que significa passar fome? Não é você ficar sem comer, é você não ter o que comer e nem aonde comer. Isso é passar fome. Porque se eu não tiver nada de comer, ô Nelson, me arruma um negocinho aí que esse mês ficou difícil. Agora o duro é quando não tem o Nelson e não tem ninguém
que pode me socorrer. Isso é passar fome. E assim, aqui ninguém está passando fome. Eu creio assim, que ninguém está passando fome aqui. Aliás, tem gente que precisa parar até um pouco de comer, né? Porque está comendo demais. Tá bom? Porque Deus está falando com você. Precisa parar um pouquinho de comer, tá? Para, porque pode dar uns trecos aí depois. Porque Deus não deixa ninguém passar fome. Ninguém. Paulo ainda passou lutas, mas de lá para cá todo mundo tá bem para a glória de Deus. Amém? E Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade. Vamos ficar um pouquinho de pé, vamos fazer uma oração? Mas o testemunho que você deu do Zé, que eu nunca ouvi, bate na palavra no primeiro versículo. Deus foi lá e venceu, e o inimigo saiu correndo. Saiu por terra. Vem aqui, pastor Nelson, vem orar comigo. Oi? Tá, é isso aí. O pastor Nelson está falando que o testemunho que eu dei da igreja de Suzano está no primeiro versículo. Está dentro da palavra. Eu quero fazer uma oração hoje assim: Senhor, dá-me um coração para ouvir a Tua palavra. Amém? Se nós ouvirmos a palavra do Senhor com o coração aberto, a igreja vai ter tanta vitória, que as pessoas vão te olhar e falar: onde é que você vai? Eu vou em tal lugar. Puxa vida, me leva lá que eu preciso. Porque você é uma testemunha viva do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da palavra do Senhor nesta noite, que o Senhor nos falou, se Israel ouvisse o Senhor, dai-nos um coração para que possamos ouvir o Senhor, não ouvir homens, porque somos todos iguais, mas ouvir o Senhor. Meu Deus, dá essa graça para mim, dá essa graça para a tua igreja, para os jovens, para os idosos, sim, Senhor, de meia idade, para os grupos de louvores, todos nós que estamos aqui nessa noite, e aqueles que estão nos ouvindo e vendo pela internet. Dai-nos um coração quebrantado, um espírito quebrantado, o Senhor não rejeita jamais. Meu Deus, Senhor, dá-nos graça para não olhar para homem, mas olhar para a palavra do Senhor falando conosco. E o Senhor nos fez promessas nessa noite, de prosperidade, de cura, de libertação, de vitórias, em nome do Senhor Jesus. Que tudo seja para a honra e para a glória do nome santo do nosso Deus maravilhoso, que assim seja, para a honra e glória do teu santo nome, amém. Deus seja louvado. Obrigado, irmãos.